O vídeo de hoje é sobre variáveis. A minha ideia é sempre começar na prática, mas nós já fizemos vários vídeos, nós temos um e-book em que aparece o uso de variáveis na prática, em diferentes situações, diferentes exercícios, e agora é o momento de aprofundarmos um pouco mais isso, começarmos a trabalhar com alguns conceitos importantes de variáveis. Vamos começar com algo bastante simples. No Chrome, digitando About Planck, nós temos uma página vazia e selecionando F12 nós abrimos o console JavaScript. Aqui nós vamos poder interativamente ver algumas características de uma variável no JavaScript. Por exemplo, quando nós queremos criar uma variável, nós digitamos var, por exemplo, exemplo 1. Nós criamos a variável exemplo 1. Ela ainda não tem nenhum valor, ela está indefinida. Eu posso ver o tipo dessa variável e o tipo dela é indefinido. Ela apenas foi criada. Quando eu digito exemplo 1 é igual a 10, essa variável, que com var exemplo 1 eu criei, com o comando exemplo 1 igual a 10, eu coloquei o valor 10 nessa variável. Em JavaScript, isso significa também que agora essa variável é do tipo number. Se eu digitar exemplo 1 igual a olá mundo, essa variável passa a ser do tipo string. Então, isso é o formato típico do que se chama de uma linguagem fracamente tipada. Nós criamos variáveis, que são, por hipótese, no tipo indefinido, e colocamos N informações nelas. E conforme a informação que é armazenada naquela, conforme o dado que é armazenado naquela variável, ela tem um tipo. Ela pode ser um inteiro, um number no caso, uma string ou outros tipos. Em linguagens fortemente tipadas, o funcionamento é um pouco diferente. Nós criamos uma variável de um determinado tipo e só podemos colocar valores, ela só aceita os valores daquele tipo. Por exemplo, em C, nós criaríamos int exemplo 1. Então, exemplo 1 passaria a ser criado com uma variável do tipo inteiro. E exemplo 1 nunca mais poderia ser de outro tipo. Se você atribuísse uma string, haveria um erro. Se você tentasse criar como uma string, ele diria, já existe a variável exemplo 1 e ela é um inteiro. Isso é o comportamento, então, das linguagens fortemente tipadas. Nas linguagens fracamente tipadas, como JavaScript, não só você pode criar uma variável que não tem tipo e depois atribuir um valor a essa variável e aí ela passa a ser daquele tipo, como você pode diretamente criar uma variável simplesmente atribuindo. Por exemplo, se eu digo exemplo 2 igual a 10, em JavaScript, o que ele faz? Se exemplo 2 já existe, ele recebe 10 e passa a ser do tipo number. Mas se exemplo 2 não existe, ele cria exemplo 2. Por exemplo, digitando exemplo 3, ele dá um erro. Exemplo 3 não existe. Se eu dissesse var exemplo 3, aí exemplo 3 existe e é do tipo indefinido. Mas se eu pegar, por exemplo, exemplo 4, que é um erro, não foi criado ainda, e eu disser exemplo 4 igual a 10, ele criou o exemplo 4 e atribuiu ao exemplo 4 o valor 10. Então, por que serve o var? Se sempre que eu for usar uma variável, sempre que eu for atribuir um valor a ela, caso ela não exista, ela é automaticamente criada, qual o sentido de termos também a opção de simplesmente criarmos uma variável de forma explícita, se ela é sempre criada de forma implícita quando necessária? Existe uma diferença importante aí que nós vamos ver agora num exemplo. Vamos criar aqui um exemplo muito simples em HTML com JavaScript. HTML barra HTML, head barra head,
script barra script, e aqui dentro nós vamos criar uma variável i, var i igual a 10. Criamos a variável, colocamos o valor 10 nessa variável. Vamos criar uma função exemplo. Nessa função exemplo, eu vou ter var i igual a 5. Alert i. E aqui, alert i, depois de chamar a função exemplo e alert i. Então, o que vai acontecer nessa demonstração? A página diz 5 e 10. Eu tenho uma variável aqui que vale 10. E eu tenho uma variável aqui de mesmo nome, criada dentro da função, que vale 5. Dentro da função eu criei uma variável que vale 5, exibi o alerta dela. Quando eu sair da função, essa variável criada aqui dentro deixou de existir. Então, por exemplo, inclusive, vamos melhorar isso. Alert, variável i de fora, e aqui, alert, variável i de dentro. De novo, variável i de fora vale 10. O variável i de dentro é 5, o variável i de fora é 10. Só que aí vamos dizer que você não tem o hábito de usar o var, já que as variáveis são criadas implicitamente, e você não colocou o var aqui. E veja, aqui nós estamos falando de uma situação de pouquíssimas linhas e de só um programador. Mas vamos dizer que isso aqui esteja em outro arquivo, outra pessoa fez, e você está simplesmente fazendo a sua função, criou a sua variável i implicitamente e atribuiu 5. E outro programador é responsável por outra parte do código. Você está trabalhando numa equipe. Aquela pessoa de fora criou uma variável chamada i, que vale 10. Um belo dia chamou a sua função. A sua função tem um i lá dentro, que vale 5, e a variável i de fora passou a valer 5. Por ter chamado a sua função, as variáveis de quem quer que estivesse aqui fora passaram a ser afetadas por isso. Por quê? O que aconteceu? Enquanto que este código fazia dentro da função a criação de uma variável i e a atribuição a este i do valor 5, este código vai criar a variável i se ela não existe. Neste exemplo, este código simplesmente altera o valor de uma variável i que foi criada aqui fora. Neste contexto, essa variável i funciona como uma variável global. É uma variável que foi criada fora da função. E aí entramos num conceito importante que é o escopo de variável. Neste caso, esta variável i passa a existir aqui e ela existe em tudo isso que está marcado. E esta variável i é a mesma. Fazendo assim, eu tenho uma variável i que existe apenas aqui dentro e que independe de existir uma outra variável i que existe aqui fora. Veja como uma chamada para uma função que pode ter sido feita por outra pessoa pode afetar drasticamente o seu código. Vamos dizer que este que estamos chamando de i, na verdade, seja uma configuração importante do sistema. O setup da funcionalidade de tal coisa. E aí tu chamou uma função desenvolvida por um terceiro e aquela pessoa usou o mesmo nome de variável
para algo dentro da sua função, alterou o valor daquela variável e quando você retorna, o seu código foi afetado. É por isso que uma das recomendações em qualquer linguagem é não utilizar, não contar com variáveis globais, usar a variável dentro do escopo em que ela está. E por isso o uso de var, no caso do JavaScript, é importante. Agora, prestem atenção no seguinte: se nós não estamos usando uma mesma variável com um escopo que pega todas as funções, quer dizer, uma variável global que está presente em tudo, se nós queremos evitar isso, isso significa que nós precisamos transmitir informações para dentro da função e receber informações saindo dessa função. Se nós não nos preocupássemos com a questão de variáveis globais, nós poderíamos simplesmente usar essas variáveis globais indistintamente dentro e fora das funções. Mas eu acredito que já ficou claro que isso seria um problema. Então, precisamos trabalhar com esse fluxo de informações. Vamos ver como isso acontece. Por exemplo, vamos dizer aqui que nós temos uma variável retorno que é um prompt entre com um número. E, como dito, eu não quero usar uma variável global retorno que está em algum outro lugar. Não é conveniente. O que eu vou fazer aqui é dizer o seguinte: neste exemplo eu uso o comando return. Essa função vai retornar um dado. Retorno. E aqui eu tenho, por exemplo, que uma variável que eu estou criando aqui, local, entrada, é igual a exemplo. E aqui eu vou dar um alerta da entrada. Então, observem como ficou agora. Ele me pede um número, digamos que eu coloque 17, e ele me exibe o 17. Mas ele me exibe o 17 de uma forma com um fluxo de informação organizado. Eu sei que essa informação está retornando da minha função, e eu, por isso, estou atribuindo a variável entrada. Eu também posso enviar informações para a função. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha var e1 igual a prompt número 1, por exemplo. E e2 seja o número 2. Agora eu quero enviar essas duas informações que eu recebi do usuário para dentro da função, fazer uma operação, nós vamos multiplicar esses dois números e aí retornar eles. Observe. Aqui nós colocamos E1, E2. Eu estou enviando para dentro da função exemplo o valor de E1 e o valor de E2. Aqui dentro eu posso inclusive usar outros nomes de variáveis. Por exemplo, parâmetro 1, parâmetro 2. E eu posso dizer agora que retorno, na verdade, é parâmetro 1 vezes parâmetro 2. Então, o que acontece agora, executando esse código, eu tenho o número 1, 5, o número 2, 3, e ele retorna 15. Claro que poderíamos ter feito isso com variáveis globais, mas agora eu sei exatamente o que eu estou enviando para a função e eu sei que o que está retornando eu estou recebendo na saída e atribuindo uma variável. Eu não corro o risco de ter outros efeitos não previstos, porque o programador que chama a função, está dizendo o que entra na função e o que sai dela. Mas agora vamos complicar um pouquinho mais. Agora, digamos que eu queira que
os dados de E1 e E2 sejam capturados dentro da função. Por exemplo, eu diga, ok, parâmetro 1 é igual a prompt de novo número 1 e parâmetro 2 é igual a prompt novo número 2. Agora eu tenho aqui, por exemplo, alert E1, vamos botar é igual a E1, alert E2 é igual a E2 também, né? E2 é igual a E2. Vamos fazer a mesma coisa depois de chamarmos a função. Agora não tem mais essa variável entrada. Então eu tenho um alert de E1 e E2, chamo a função, um alert de E1 e E2. Mas dentro da função eu vou dar novos números, novos valores aos meus parâmetros. Alert parâmetro 1 é igual parâmetro 1. E a mesma coisa no meu parâmetro 2. E vamos entender o que vai acontecer aqui. Então, eu vou dar o meu número 1, vou dizer que seja 1. Meu número 2, vou dizer que seja 2. E1 é igual a 1, E2 igual a 2. Agora eu vou dar um novo número ao 1, 9. E um novo número ao 2, 7. Parâmetro 1 é 9, parâmetro 2 é 7. Só que quando eu saio da função, E1 continua sendo 1, E2 continua sendo 2. O que acontece é que quando eu chamo a função exemplo, o JavaScript está transmitindo os valores de E1 e E2. Ele está fazendo a mesma coisa que se eu tivesse naquele exemplo feito isso. Exemplo de 1 e 2. Ele viu o valor de 1 e enviou. Viu o valor de 2 e enviou. Mas, no caso, eu gostaria de atribuir essa informação. Eu não quero usar variáveis globais, mas eu tenho mais de uma informação que eu quero que retorne da função. É possível fazer isso usando o que já sabemos? Você poderia criar alguns truques do tipo criar uma string com todas as informações, retornar ela e depois recuperar, separar de volta nos dados. Existem truques, mas não é o que nós queremos. Nós queremos simplesmente alterar parâmetro 1, alterar parâmetro 2. Para isso, nós teríamos que fazer o que se chama de uma passagem de parâmetro por referência, ao invés de uma passagem de parâmetro por valor. Quando eu passo por valor, chamar exemplo E1, E2, se E1 vale 1 e E2 vale 2, é a mesma coisa que passar exemplo de 1,2. Na verdade, eu gostaria de passar uma referência para E1 e dizer, olha, eu vou te passar onde está E1, eu vou te passar onde está E2. Enquanto passagens de parâmetros por valor, eu estou dizendo o valor, no caso, por exemplo, o valor de E1, o valor de E2, a passagem por referência, eu digo o endereço de E1, o endereço de E2. Logo, tendo o endereço de E1, a função pode alterá-lo. Bom, algumas linguagens permitem que você defina se um parâmetro é enviado por valor ou por referência. Então você diz, estou passando o parâmetro tal por valor, e ele não pode ser alterado. Ou, estou passando o valor tal por referência, ou seja, estou dizendo onde ele se encontra, e logo a função consegue alterá-lo. JavaScript também tem passagens por valor e referência, mas não é você que define no sentido de dizer eu quero que a variável tal seja passada por parâmetro por valor ou por referência. Na verdade,
quando você tem números, strings, os chamados tipos primitivos, eles são passados por valor. Mas quando você tem objetos, eles são passados por referência. E objetos incluem arrays e outras estruturas. Então, eu posso ter o seguinte: var e1 é igual a um vetor, um array de informações. Posso dizer assim, inclusive, var vetor é igual a e1, e2. Eu posso chamar alert vetor de 0 e alert vetor de 1. Aqui eu continuo nesse exemplo ainda, chamando o exemplo de E1 e E2. Mas vamos entender. Vetor de 0 e vetor de 1. Aqui. O código continua igual. Vamos ver? Vamos conferir isso. 1, 2, E1 igual a 1, E2 igual a 2, 7, 8, 7 e 8, e E1 e E2. Não mudou nada. Mas agora eu posso, por exemplo, chamar o meu vetor. Estou passando o vetor. E o vetor, que é um objeto, é passado sempre por referência no JavaScript. Então, eu posso dizer aqui, é um parâmetro vetor. E o parâmetro vetor, eu posso dizer que parâmetro vetor de 0 recebe uma informação e parâmetro vetor de 1 recebe outra. E agora sim, quando executamos, então, nós temos os dois vetores, aquilo que ainda está aqui como E1, mas é o vetor o de 0 e o vetor de 1. E agora, quando eu coloco novos parâmetros, eles estão aqui. E1, eu deveria ter trocado aqui para vetor 0, vetor 1. E1 e E2 não foram alterados, mas o vetor que eu passei como parâmetro, por ser um objeto, é passado como referência. Logo, eu estou passando o endereço de parâmetro vetor. Estou dizendo, olha, está ali uma estrutura. E ali dentro, bom, então eu vou mexer dentro dessa estrutura no 0 e no 1. Então eu afetei, eu alterei a variável que eu passei como parâmetro. E com isso, passamos a alguns conceitos interessantes sobre variáveis. Nós falamos sobre a construção da variável e que no JavaScript, mesmo ela sendo implícita, quando necessário, é conveniente tratar de forma explícita para você não cometer erros de achar que está criando uma variável implicitamente e, na verdade, ela já existir e você está alterando uma variável que veio de outro lugar. Falamos sobre as questões de escopo de variáveis, falamos sobre as questões de tipos de variáveis, que no JavaScript, por ser fracamente tipada, esse tipo depende do valor daquela variável. E, por fim, demos exemplos em JavaScript de passagem por valor e por referência, alertando que em outras linguagens, muitas vezes você pode definir explicitamente: este parâmetro eu quero que seja por valor, este eu quero que seja por referência. E no caso do JavaScript, isso é fixo. Tipos primitivos, inteiros, números, booleanos, são sempre passados como valor. Tipos mais estruturados, como são os objetos, são sempre passados por referência. É óbvio que, como tudo em programação, você pode se aprofundar cada vez mais, mas o objetivo da filosofia que eu tenho trabalhado é ir aos poucos aprofundando mais em cada conceito de programação.